Esse vídeo nada mais é do que a forma como eu tento me expressar na minha mente e a forma como ela observa cada coisa. Esse vídeo está sendo gravado justamente por conta que é nesse momento que minha mente entra, digamos, em êxtase e ela começa a pensar exatamente naquilo que eu acho interessante. Então a forma como eu vou falar aqui às vezes vai ser um pouco rápido porque às vezes eu não consigo acompanhar o jeito que ela circula. Mas vamos lá. A maioria das pessoas se prendem no fato de que não conseguem aprender determinado assunto, determinado conteúdo. Às vezes o problema não é que você não consiga aprender. Às vezes é um método que estão usando em você que você não consegue compreender. Já parou para pensar que os erros que você comete, ele pode ser simplesmente a chave para conseguir entender como sua mente funciona? Existem três tipos de pessoas, digamos, três personas. Vamos colocar, pontuar exatamente assim. Três personas que são totalmente diferentes. Existe o primeiro grupo, a primeira persona que ele aprende qualquer coisa de forma rápida, sem mais nem menos. Você apenas joga a informação e ele absorve e consegue transmitir isso. Existe também a segunda persona, que ele também não é muito para trás, mas também não é muito para frente. É aquela que dá um pouquinho de problema. Aquelas que questionam ainda, que tem a ousadia de perguntar o porquê, do como, onde não entendeu, aonde não compreendeu. Esse tipo de pessoa é o que eu mais, digamos, mais gosto em particular. Simplesmente pelo fato de eles me dar as ferramentas nas quais eu consigo usar contra ele. As ferramentas que eu posso usar para conseguir entender como a mente dele funciona e como ele deve aprender, como eu devo ensinar para ele. Porque a forma como você... Desculpa. É muito fácil os outros te ensinar. Difícil é os outros te ensinar de uma forma como você consegue aprender. É isso que eu quero me expressar. E existe o terceiro grupo, terceira persona. Essa persona, ela simplesmente não aceita nada. É aquele balde de tampa. Um balde vazio com a tampa ainda por cima. Ou seja, você vai ter que tirar a tampa para conseguir colocar alguma coisa dentro daquele balde. Bom, esse terceiro grupo ele é um pouco mais complexo, porém não é tão difícil assim de ser decodificado. Você apenas vai estudar ele de forma totalmente o contrário das outras. É como se essa pessoa, digamos, vamos usar um exemplo mais fácil de ser compreendido. Digamos que você sabe toda a verdade de certas religiões. Você basicamente tem um conhecimento geral, amplo, do que cada uma serve, para que cada uma, aonde cada uma foca, digamos assim. Isso é bom, mas também é ruim porque você tem muito conhecimento sobre determinado assunto, então você se desprende de certas ilusões. E no mundo que estamos hoje, acho que a melhor maneira de a pessoa conseguir viver feliz é não conhecendo de nada, é não tendo conhecimento. Bom, essas pessoas que estão presas nesse terceiro grupo são muito felizes. Acho que não. Voltando. Digamos que essa pessoa idolatra certa religião. E você quer abrir os olhos dela para você dizer simplesmente para ela que a religião dela não é tudo isso. Não é tudo aquilo que ela diz ser. Como você vai fazer isso? Bom, tem um filme interessante que eu aconselho que você assista, simplesmente para entender mais ou menos como esse método deve ser aplicado. Como aplicar esse método. A Origem, o nome do filme. Ele... não vou entrar em detalhes. Então, o que você vai fazer basicamente? Você vai tentar plantar uma ideia nela. Ela não aceita nada que seja externo. Ou seja, você vai ter que meio que induzi-la a ter certo conhecimento, a ter certo entendimento sobre as coisas, sobre como ela vê o plano espiritual dela, o plano religioso dela.
Isso vai quebrar um pouco, vai demorar, mas a partir do momento que você planta uma semente, independente de qual seja, se você plantar bem na mente de uma pessoa, até porque a mente é um solo fértil, o que você plantar cresce, não importa o que. Você vai ensinar para essa pessoa, simplesmente você vai ficar fazendo perguntas, por que ela acha isso, por que ela acha aquilo, como, e assim você vai conseguir mapear mais ou menos como ela consegue entender determinado assunto, determinada religião, determinado ponto de vista dela. Você vai mapear tudo isso. E com as informações que ela vai lhe dar, você consegue muito bem colocar informações na mente dela. Ou então explicar de uma forma que ela consiga meio que raciocinar e julgar por si só. Esse terceiro grupo, ele não aceita nada que seja externo, só que seja interno, porque já foi programado nela, já foi, digamos, cravado na mente dela. Então, para ela não importa se ela está errada ou não. Se ela acredita que é aquilo, bom, é aquilo. Simples assim, não tão simples. Porém, daqui uns dias eu farei outro vídeo explicando como cada um aprende. Um vídeo para cada persona e a forma como eles devem aprender. Vou usar exemplos, como, porquê, quando. Isso vai ser um pouco tedioso, porque às vezes vou ter paradas, porque o cara tá falando de porquê. Mas se eu não falar porquê, como é que eu vou falar? Como eu devo melhorar minha voz? Não, espera ainda. Se a pessoa... Se eu me questionar, o que é ressignificar? Ninguém nunca perguntou como ela realmente funciona. O que realmente é. A maioria acha que ressignificar é simplesmente você deixar de acreditar em algo, digamos, eliminar, e acreditar nessa nova verdade. Mas não é tudo isso. Não é só isso. É como se você estivesse escrevendo em um caderno ou criando um código. Você não elimina totalmente, porque ela sempre vai ficar ali. Você apenas deixa de aceitar que aquela é a verdade universal. Você cria uma nova verdade em cima daquilo. A verdade é temporária. Ela não é permanente.